Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook, no Instagram e noutras redes sociais. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem e colocarem gostos neste programa e também para subscreverem o canal no YouTube da radiotransforma.net. Basta ir ao YouTube e onde estão as letras subscrever, clicar sobre subscrever e está subscrito. É fácil, é rápido e é gratuito. Peço-vos, portanto, que subscrevam o canal no YouTube da radiotransforma.net, que é muito importante para nós esta subscrição. E vamos falar de Portugal e de algo que aflige Portugal e aflige o mundo neste momento, que é o crescimento enorme da Covid-19 em todo o mundo e particularmente em Portugal. Também se faz sentir como noutros países europeus e pelo resto do mundo. Tivemos esta semana o número mais alto de infectados em 24 horas, 2.604, e tudo indica que a infecção continuará a alastrar e o número de infectados há quem diga que pode atingir os 6.000 por dia em Portugal, ainda até ao final deste ano. E 2.000 internados, que é algo completamente impensável há uns tempos atrás, em que nunca tínhamos chegado sequer aos 1.000. O país e a Europa, de um modo geral, a Espanha está numa situação dramática, a Bélgica voltou a ordenar o confinamento. É extremamente difícil para Portugal, com uma economia em crise, com um déficit das contas públicas enorme. É extremamente difícil para Portugal levar a cabo o confinamento. E, portanto, o governo português tem tentado tomar medidas, está a tentar, de uma maneira quase desesperada, tentar medidas para controlar o alastramento da pandemia. A última dessas medidas foi uma proposta de lei para a Assembleia da República, que o Governo mandou, tornando obrigatório o uso da máscara em todos os espaços públicos e tornando obrigatória a aplicação Stay Away Covid, que é uma aplicação que permite identificar as pessoas que estão infectadas com Covid e as pessoas com quem elas contactaram. A propósito da Stay Away Covid, tem-se levantado graves problemas e nem sempre aquilo que se discute vai ao cerne da questão, porque o cerne da questão não são os aspectos práticos, não é a possibilidade ou não de controle dos telemóveis, das pessoas poderem usar ou não o telemóvel, saberem usar ou não a aplicação. Não é isso que está em causa. O que está em causa, antes de mais, é um confronto de direitos fundamentais. O confronto entre o direito à liberdade e à intimidade da vida privada por parte dos cidadãos e, por outro lado, o direito à saúde de outros concidadãos que podem ser infectados por quem está infectado e, a partir do momento em que estivesse instalada essa aplicação nos telemóveis, poderiam evitar a contaminação. É óbvio que um direito público à saúde é um direito demasiado importante para não se sobrepor ao direito à intimidade e à liberdade da vida privada.
A minha liberdade cessa quando começa a conflituar com a liberdade do outro. A minha liberdade cessa quando eu estou a infectar o outro, mesmo que eu não saiba. Diz que quem souber não pode fazê-lo, tem que fazer quarentena, tem que tomar os cuidados devidos e informar as autoridades médicas disso. E, inclusive, se o não fizer, está sujeito ao procedimento criminal, mas isso não chega. O que é importante é saber-se se tantas pessoas relapsas, negligentes, egoístas, inconscientes que há por aí, e nós vemos particularmente estrangeiros, que os portugueses ainda assim têm alguma cautela, mas vemos estrangeiros que vêm a Portugal e que se veem todos os dias nas ruas com uma desplicência incrível. Lamento dizê-lo, sobretudo dos nossos irmãos espanhóis. O direito à saúde tem que se confrontar com o direito à intimidade da vida privada, como disse. Mas também tem de haver aí uma outra ponderação, que é o saber se a aplicação é tão eficiente que justifica o sacrifício do direito à intimidade da vida privada pelos benefícios que traz à proteção da saúde. Aí temos dúvidas. E na dúvida, o direito à vida privada deve ser preservado. Portanto, não é de aceitar a obrigatoriedade da aplicação. É importante que o Governo leve a cabo uma campanha massiva de sensibilização da opinião pública e de, inclusivamente, educação tecnológica, ensinar as pessoas a descarregarem a aplicação e a utilizarem-na. Se fizer isso, já faz algo de importante e de bom. Isso é um problema. Outro problema é o da máscara. O uso da máscara já não conflitua com a liberdade da vida privada, é uma proteção de terceiros contra a possibilidade de serem infectadas por cada um de nós, e de certo modo também de cada um de nós relativamente à possibilidade de serem infectados por terceiros. Está aqui em causa um direito básico à saúde e, portanto, a obrigatoriedade do uso da máscara é absolutamente indiscutível. Temos-la defendido aqui. Infelizmente, desde o início da pandemia, a Organização Mundial de Saúde não tomou partido pelo uso da máscara, não a aconselhou, não considerou que devia ser obrigatória e que era muito importante para a defesa contra a pandemia, mas neste momento sabe-se que a máscara é talvez o mais importante meio de defesa contra a pandemia. Nós corremos o risco, se os casos atingirem os 6.000, corremos o risco de ter de confinar novamente. E é difícil que a economia possa confinar novamente. Há, no entanto, agora uma esperança. A Organização Mundial de Saúde aconselhou recentemente um medicamento, dexametasona corticosteroide. É um novo medicamento com uma designação muito difícil de pronunciar, que aconselhou como o medicamento mais eficaz contra a Covid-19. A cloroquina já nem Trump a aconselha, só Bolsonaro. Parece que Bolsonaro esta semana voltou a aconselhar a cloroquina, que já nem o seu mentor Trump aconselha. E o remdesivir, com que Trump diz que se tratou, também não é um medicamento eficaz como este medicamento dexametasona corticosteroide. Dexametasona corticosteroide. É um nome difícil de pronunciar, mas que pelos vistos é extremamente eficaz. Oxalá que o seja, antes que surja uma vacina com credibilidade, já que
as vacinas da AstraZeneca e da Johnson Johnson tão propagandeadas por Trump, viram-se que tiveram de interromper as suas experiências porque causaram problemas graves em pessoas que as experimentaram. Esperamos então que venha a vacina depressa, uma vacina seja chinesa, seja russa, seja cubana. Fala sempre de vacina cubana, não se sabe até que ponto é que isso tem um mínimo de veracidade e não é apenas propaganda política, mas enquanto não vem, que este medicamento que seja administrado para combater a pandemia. Falamos agora também de algo de extremamente grave que aconteceu em França, que foi a decapitação de um professor de História. Esse professor defendia a liberdade de crítica à religião muçulmana, inclusivamente ao profeta Maomé, e por isso foi decapitado num ato característico da barbárie do Estado Islâmico. O fanatismo religioso islamita é um perigo. Qualquer fanatismo religioso ou não religioso é um perigo, mas o fanatismo religioso islamita é um perigo porque não se limita à propaganda. Ele agride, ele mata, ele assassina e das piores maneiras possíveis. Ele causa guerras, ele causa massacres. É preciso combater este fundamentalismo religioso, que é mais do que religioso, é um fundamentalismo criminoso. O indivíduo que decapitou o professor terá gritado quando da sua morte, que foi abatido com tiros da polícia, Allah é grande, Allahu Akbar, Allah é grande, mas Allah não impediu de ser morto com os tiros da polícia, como também não impediu que ele assassinasse o professor. E tudo isto nos leva para o Prémio Nobel, a atribuição do Prémio Nobel da Literatura. Mais uma vez este ano foi preterido aquele que ao longo dos anos, há mais de 10 anos até, tem vindo a ser apontado como um dos mais prováveis vencedores do Prémio Nobel da Literatura, que é o grande poeta sírio Adonis, provavelmente o maior poeta mundial vivo. Adonis é um poeta sírio que teve de fugir da Síria para Paris, mas continua a escrever em árabe. O árabe é a língua dele. Mas ele é um grande crítico da religião muçulmana e do comportamento dos países, dos poderes nos países muçulmanos, e considera a religião muçulmana a principal causa do atraso e do sofrimento dos povos islamitas, sujeitos aos regimes islâmicos. E isso não lhe é perdoado pelos regimes islâmicos, particularmente pelo regime criminoso da Arábia Saudita. E certamente é com medo desse regime criminoso da Arábia Saudita e outros semelhantes que o Comitê Nobel da Literatura não tem atribuído o Prémio Nobel a Adonis, que o merece muito mais do que a Louise Gluck, a americana premiada este ano. É vergonhosa esta preterição de Adonis. Aliás, Louise Gluck, sem deixar de ser uma grande poetisa, ela é inferior a outros poetas. Eu citaria aqui o espanhol, nosso vizinho, o grande António Gamoneda, que vive aqui na cidade próxima de Lyon, e até a Maria Vitória espanhola, também Maria Vitória Atencia, que, no meu entender, mas parece que relativamente a Gamoneda isso é unânime, no meu entender ou quase unânime, no meu entender são poetas muito superiores a Louise Gluck. Mas, repito, Adonis não foi
premiado apenas por motivos políticos. É mais um exemplo do triunfo do fanatismo, do fundamentalismo islâmico, que vai até ao Nobel da Literatura. E agora falamos também, como habitualmente, de Trump, dos Estados Unidos da América e das eleições americanas. Trump, afinal de contas, foi agora confrontado com a sua dívida aos bancos. 400 milhões de dólares. Ele diz que a sua fortuna é muito superior. Não se sabe. Não se sabe se a sua fortuna, embora seja superior, lhe permita pagar o seu débito. E provavelmente a presidência é a forma dele não entrar em falência total. E por isso ele está tão agarrado à presidência. E por isso ele utiliza todos os meios, a mentira, a estupidez, a manipulação e inclusivamente meios criminosos como a espionagem para se manter no poder. Sabe-se agora também que Trump pagou apenas 750 dólares de impostos nos últimos 2 anos e que nos 10 anos anteriores não tinha sequer pago impostos. Veja-se com que legitimidade Trump está na presidência. É um indivíduo sem caráter, é um indivíduo que, no fundo, está a usar o poder político para manter vantagens económicas. Repare-se que Trump mandou a Rússia, encomendou a espionagem ao filho de Joe Biden e eventualmente a Joe Biden à espionagem russa, certamente com o acordo de Putin. Resta saber o que é que ele recebeu como contrapartida. Suspeita-se que ele terá empréstimos de bancos russos. Não se sabe até que ponto a sua dívida existe relativamente a bancos russos. E se será uma dívida superior aos 400 milhões que foram publicamente divulgados. Provavelmente sim. Depois, Trump, para além do racismo, do apoio aos supremacistas negros, ele agora entrou no delírio. No delírio que é simultaneamente uma tentativa desesperada, mais uma outra tentativa desesperada de manter o poder. Ele mostrou-se indiretamente apoiante de uma seita semi-religiosa, semi-política, que se baseia na teoria da conspiração para estender as suas ramificações. É uma seita que é denominada QAnon. O que será de alguém importante no governo americano que está a difundir os preceitos desta seita. E esta seita, que vem no seguimento de uma Pizzagate que sucedeu em 2016, na altura das eleições americanas, para tentar descredibilizar Hillary Clinton, e que dizia que Hillary Clinton e George Soros se encontravam numa pizzaria para violar crianças. E esta seita QAnon manifesta-se muito contra o rapto de crianças. Diz que por dia há 22 mil crianças raptadas no mundo. Sem dados científicos absolutamente nenhuns, mas afirma isso. E diz que George Soros e até Angela Merkel estão unidos nessa seita para raptarem crianças e para dominarem o mundo e para se rejuvenescerem através do sangue das crianças. Já não é o comunismo que come criancinhas, como a extrema-direita dizia anteriormente, mas são agora líderes mundiais, uma líder tão respeitada como Angela Merkel, que é dita que
suga o sangue das crianças, ou bebe o sangue das crianças para se manter jovem. Juntamente com o George Soros, Hillary Clinton e tudo aquilo que está ligado à democracia mundial. O que é estranho é que existe um grande número, já um número pelo menos razoável, de congressistas e até senadores republicanos que espalham esta fantasia perigosa. No fundo, é uma representação da doença do Estado americano. E isto, Trump pretende fazer reverter esta loucura a seu favor. Ele está inserido no meio disto como sendo o campeão da luta contra esta gente como a Merkel, como George Soros, como a Hillary Clinton e outros que sugam o sangue das crianças e que pretendem dominar o mundo, rejuvenescer o mundo. Rejuvenescer através da bebida do sangue das crianças. A seita que começou nos Estados Unidos está e tem já uma ligação à Alemanha, uma ligação forte à Alemanha e aos nazis alemães. Estranhamente até essa seita, que é a Anon, diz que Angela Merkel é neta de Adolf Hitler, uma teoria completamente louca, e apela ao voto em Donald Trump, que isso é que é o mais importante. E aquilo que está a suceder é que os republicanos já estão inclusivamente a utilizar urnas falsas para falsearem as eleições. Tudo vale para os republicanos, tudo vale para Trump neste momento. E o Partido Republicano, um partido que outrora foi um partido com o mínimo de seriedade, neste momento, que não hesitou em votar, por exemplo, a admissão de Richard Nixon, neste momento o Partido Republicano está dominado pela pior escrocaria mundial. E se a América não se libertar do Partido Republicano, ficará cada vez mais doente e será cada vez mais irrelevante na cena internacional. Este sucesso da seita QAnon mostra a doença mental da América. Há um grande número de cidadãos americanos que estão mentalmente doentes, porque desorientados, porque cheios de tédio, porque angustiados com o futuro, com o sofrimento que eles veem à sua volta no mundo em que vivem. E por uma certa falta de esperança até na própria América. Há que fazer renascer a esperança na América, há que fazer da América novamente o farol da liberdade, ou como nunca foi, de certo modo nunca foi verdadeiramente um farol da liberdade. A liberdade que a América defende era sempre uma liberdade de acordo com os seus interesses, uma liberdade limitada. Mas poderá já não ser assim, e a América poderá ser também, juntamente com a Europa, unida à Europa, um farol da liberdade e da justiça no mundo. Porque existem no Partido Democrata americano, gente, e eu tenho grandes esperanças em Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez é uma mulher muito jovem e com grande capacidade intelectual e com grande vontade de mudar a América. Esperamos que no futuro ela venha a ser uma digna sucessora de Joe Biden, que pelos vistos irá mesmo, apesar de toda a mentira, de todo o delírio de Trump, irá vencer as eleições, porque neste momento as sondagens dão-lhe 16% de avanço e com o crescimento da própria pandemia é muito difícil que Trump venha a recuperar.
Biden não basta mostrar grandes voos, nem grande inteligência que ele não tem, basta mostrar um mínimo de sensatez e um mínimo de calma para ele derrotar Donald Trump. E é isso que tem vindo a suceder, e parece que Joe Biden tem vindo a alargar, e esperamos que continue a alargar a distância relativamente a Trump. Finalmente, e como não poderia deixar de ser, o Brasil. O Brasil é uma caricatura. O poder instalado no Brasil é um poder absolutamente caricato. Esta semana atingiu-se o auge da caricatura, com um senador brasileiro, o Francisco Rodrigues, Chico Rodrigues, um amigo dileto de Bolsonaro, um senador, vice-presidente da bancada do partido que apoia Bolsonaro, um indivíduo que frequentemente aparece nas televisões abraçado a Bolsonaro e que pregava contra a corrupção do PT. Ele foi apanhado com 20 milhões dentro das cuecas, no rabo. Esta caricatura é algo absolutamente inédito a nível mundial. E o poder de Bolsonaro e dos seus muchachos, dos bandidos que o rodeiam, a começar pelos seus filhos, mostra até que ponto ele não é só criminoso, mas são criminosos absolutamente caricatos. E quem o apoia criminosos absolutamente caricatos. E mostra a sua complacência com gente deste género. Repare-se que grande parte dos apoiantes de Bolsonaro insistiam na questão da segurança. Mas a segurança continua a não existir no Brasil. Ainda esta semana foram mortos, num confronto com a polícia, 12 milicianos. Repare-se, os milicianos são os principais apoiantes de Bolsonaro. Os milicianos são gente que coordena o crime e o tráfico de droga no Brasil. São gente que vive à custa da extorsão, sob pretexto de protegerem empresários e pessoas individuais. Eles fazem a extorsão de dinheiro. E indivíduos como estes, como o Queiroz, como o Adriano da Nóbrega, eram os amigos diletos condecorados por Bolsonaro. Bolsonaro e a sua quadrilha atingiu do crime, passou para as raias do ridículo, do máximo ridículo. Ele, por si só, já é uma caricatura, mas agora, com esta dos milhões, dos 20 milhões, dentro das cuecas do dileto amigo de Jair Bolsonaro, dileto amigo do Messias Bolsonaro, Chico Rodrigues, com este dinheiro sujo nas cuecas, atingiu o máximo do ridículo. Bolsonaro disse que acabava com a Lava Jato porque não havia corrupção no governo brasileiro. Pelos vistos, certamente esperamos que ele abra agora uma outra operação. A operação Lava Cu no Senado brasileiro, no governo brasileiro, no Parlamento brasileiro e, de um modo geral, no Brasil. Talvez ele encontre muito dinheiro sujo, como era o dinheiro que se encontrava dentro das cuecas e entre o rabo, entre as nádegas do Chico Rodrigues. E com esta caricatura termino este Política Impura, despedindo-me com amizade dos meus ouvintes, pedindo-lhes que partilhem este programa na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook, noutras redes sociais, mas sobretudo, que subscrevam o canal da Rádio Transforma no YouTube. Basta ir ao YouTube e onde está subscrever,
fazer um clique sobre a palavra subscrever e está subscrito. Ajuda muito este canal e no futuro, certamente que com a vossa ajuda, este canal de informação e de formação independente e livre poderá atingir muito melhor os seus objetivos em defesa da liberdade, da justiça, da fraternidade. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.